Tribunal do Comércio, especializado em economia e negócios, oferece um desconto na assinatura digital para todos os presentes no evento. Enviando promoção FAZ por WhatsApp para o número que se encontra na tela, a assinatura fica por apenas R$ 9,90. Assinando, você terá acesso a todos os conteúdos exclusivos do JC e ainda contribui com o jornalismo sério que apoia o desenvolvimento do Estado. Nós vamos passar de imediato para o painel com o tema Planeta Terra, o lugar comum. E nós convidamos para compor o palco os nossos painelistas, Máximo Trevisan, Maurício Harger e Ieda Cruzius, e o mediador do painel, Ubiratã Ouro. Máximo Trevisan é advogado e professor na Universidade Federal de Santa Maria. Maurício Harger é engenheiro mecatrônico e diretor-geral da CMPC Brasil. Ieda Cruzius é economista e ex-governadora do estado do Rio Grande do Sul. E o Ubiratã Ouro, nosso mediador, é engenheiro civil e diretor do CREA do Rio Grande do Sul. Cada painelista terá 25 minutos para a sua apresentação e, ao final, nós teremos um tempo para debate e perguntas. De imediato, então, nós passamos a palavra ao mediador Ubiratã Ouro, que, a partir de agora, conduzirá os trabalhos deste painel. Boa tarde, pessoal. É prazer estar aqui reunido com vocês. Agradecer aos nossos painelistas pela disponibilidade em atender ao nosso convite. E nós vamos tratar aqui do tema Planeta Terra, o lugar comum. Vamos, inicialmente, já dando início aos trabalhos, ver a visão da sociedade. Quem nos fará esta apresentação será o Máximo Trevisan, nosso painelista, advogado e escritor, a quem nós ouviremos a partir de agora, então. Por favor. Pode, à vontade. Boa noite a todos. Senhor General Mourão, na qualidade de vice-presidente, disse que era uma honra e um privilégio estar aqui. O mais que eu posso fazer é imitá-lo e dizer: é uma honra e um privilégio estar aqui e ser convidado para um evento tão significativo. Quero cumprimentar desde já a DCE e todos os participantes, porque realmente o tema é muito relevante. Consta que foi o padre Antônio Vieira que, lá no ano de 1600 e pouco, um jesuíta conhecido, em certa vez perguntaram para ele como é que ele fazia. Ele escrevia muitas cartas, era um grande orador, e ele disse o seguinte: dê-me 10 minutos e eu falarei 2 horas. Dê-me 2 horas e eu falarei 10 minutos. Então, acho que é por aí que o Carlos Damo levou a sério. Ele nos convidou já há algum tempo e nos deu 20 minutos para falar um assunto que deveria exigir algum tempo pela complexidade, pela extensão, etc. Mas eu quero dizer para o Carlos Damos que vamos cumprir, né, religiosamente essa preocupação dele. Vamos atender o padre Vieira. Ele nos deu bastante tempo, vamos falar os 20 minutos, 25 minutos, que é o que nos sobra. Um arquiteto carioca, o Ciro Del Nero, anos atrás, eu li essa frase e nunca mais me esqueci. Quando ele completou 50 anos, perguntaram para ele: e daí? O que você me diz agora que você está completando 50 anos? Que experiência você nos diz? Ele se saiu com essa: agora que eu pensei que sabia
todas as respostas, mudaram as perguntas. Agora que eu pensei que sabia todas as respostas, mudaram as perguntas. Este fórum existe, é a minha percepção, porque mudaram as perguntas. Não tem um jeito de explicar. Hoje, tratarmos sobre sustentabilidade e tentar perceber o significado e a presença, o papel da sociedade diante desses desafios, dessas novas perguntas, é realmente muito sério. E o tema é atualíssimo. Eu resolvi passar pelas leituras que eu costumo fazer e vou só transmitir para vocês algumas observações que estão aí. Aliás, começando pelo jornal de hoje, que vocês têm, muitos têm em mãos, o deputado Gabriel Souza escreve um artigo e diz assim: sabemos qual estado queremos, mas dentro do artigo ele se pergunta, ele diz que a sociedade, diz assim, esse interessante método jobiano nos faz refletir sobre uma pergunta: será que sabemos o que queremos para o futuro? Melhorando a questão, será que sabemos o que iremos precisar no futuro? Arrisco acreditar que não. O deputado nosso está se perguntando como é que as coisas acontecem. Há poucos dias, 3, 4 dias atrás, aliás, um querido amigo, um ex-governador, vice-governador, o João Gilberto Lucas Coelho, que escreve no jornal Diário de Santa Maria, falando sobre a crise do Chile, diz ele assim: estamos em momento de transição com mais interrogações e menos respostas, mais angústias coletivas do que certezas. E ele faz uma análise da questão do Chile sob essa ótica. Um cientista político americano, Francis Fukuyama, na última revista Veja, as Páginas Amarelas, ele afirma que não é possível tolerar formas extremas de desigualdade, há pouco tem uma pergunta, e ainda ter uma sociedade democrática. Então, não se trata de estado de bem-estar, social ou não. A questão é sobre quão extenso ele é, se estável e se é possível ser bancado. Última revista, Veja, agora essa semana já deve ter outra. Uma interessante essa entrevista do Francis Fukuyama, um grande cientista político americano. Se nós formos mais um local aqui, também tem um artigo há poucos dias do nosso Ricardo Breyer, advogado e presidente da OAB do Rio Grande do Sul. Ele afirma o seguinte, e vale a pena pensar. Dentro, lá ele escreve uma frase: vivenciaríamos décadas de confrontos e sabotagens ao diálogo convergente. Ele falava sobre isso, sobre o nosso estado do Rio Grande do Sul e os desafios e as dificuldades de ter o que ele chamou de diálogo convergente. E isso, quem faz diálogo convergente não é o poder só, não, nem as empresas. Somos nós que constituímos a sociedade. O diálogo começa primeiro consigo mesmo. Há poucos dias eu encontrei um amigo e ele é muito solitário e ele disse assim: não, mas eu sou solitário porque eu me dou muito bem comigo mesmo. Tudo bem. Aliás, um amigo me falou, estava lá em Paris, e disse assim: Márcio, eu pratico a sozinhez. Hoje tem muita gente praticando a sozinhez. E essa história, depois tem o diálogo com o outro, o diálogo em casa, o diálogo com os filhos, os diálogos nas empresas, o diálogo com os cidadãos. Sem o diálogo, sem a interlocução, sem a partilha, nós temos justa posição, que é hoje que nós temos. Uma nova, só estou trazendo para ver que o assunto que nós estamos tratando nessa tarde aqui é atualíssimo, minha cara governadora.
uma juíza, Patrícia Antunes Leidner, vocês talvez tenham uma longa entrevista, ela falava sobre o código ambiental que estão propondo ao Rio Grande do Sul. 400 e tantos artigos. E ela foi uma polêmica e tumultuada audiência pública, coisa desses dias. Por quê? Porque as pessoas estão se perguntando que alguns poucos assinam, há pouco vimos o conferencista, assinam algo que nós não estamos tratando disso. E isso é da sociedade. Nós deveríamos estar tratando disso como hoje está, porque há necessidade de tratarmos disso para que haja sustentabilidade. E a revista Exame, apenas tirando coisas que estão hoje, a revista Exame, agora de outubro, de forma surpreendente, é uma revista destinada a empresários e executivos, a revista traz uma notícia instigante. O curso atual mais popular na Universidade Yale é sobre a felicidade. Mais de 60 ganhadores do Prêmio Nobel já passaram pela Universidade Yale nos Estados Unidos em áreas como economia, física e química. O curso eletivo, a escolha mais popular em mais de 300 anos de história, no entanto, não tem nada a ver com essas áreas. O curso, uma tradução mais livre, a Psicologia e a Boa Vida, ou a Vida Boa, ocupa a primeira posição com mais de 1.200 alunos presenciais e 350 mil na versão online. A psicóloga Lauri Santos se tornou um dos expoentes de uma nova geração de psicólogos que usam a ciência para explicar o comportamento humano e uma das suas maiores ambições, a felicidade. Perguntaria a cada um de vocês, é isso? Estamos na empresa, estamos aqui nessa tarde de terça-feira, estamos discutindo sustentabilidade, mas, se perguntarmos o que cada um de nós deseja, felicidade. Aliás, num encontro de empresários que eu tive a oportunidade de participar, você perguntava quem você é. E aí um dizia, eu sou empresário, mas eu também sou advogado, o outro, eu sou economista, e tal e tal. Eu disse, não, estou perguntando quem você é, não o que você faz. É muito importante, quando discutimos e vemos o que nós estamos querendo, sobre entender essa nossa sociedade, fazemos esse tipo de pergunta. Então, como dizia o coordenador, nós estamos numa terra de todos, para todos, e precisamos contar com todos, para no futuro, todos estarmos juntos. Senão, a coisa é um pouco diferente. Tem duas palavras-chave que merece esse momento, que é o tema que me deram aqui, sociedade e sustentabilidade. Eu não vou ter oportunidade, pelo tempo que temos. Aliás, tem alguém que eu não sei que horas comecei. Tem alguém aí? Fica tranquilo. 2 livros. Eu tive a oportunidade, da última vez, em Porto Alegre, eu sou de Santa Maria, de conhecer e conversar com o Juarez Freitas, que tem um livro chamado Sustentabilidade, Direito ao Futuro. São 400 e tantas páginas, é uma obra que recebeu a medalha Pontes de Miranda da Academia Brasileira de Letras. Nós estamos, está já na 4ª edição, nós já estamos discutindo esse assunto, que é muito interessante. Depois eu posso ler uma meia dúzia de palavras na conclusão dele. E outro livro, que eu até recomendaria, que é Sustentabilidade, o que é e o que não é, do Leonardo Boff.
nós sofremos um pouco o risco de... Hoje eu li no mínimo 4, 5 vezes nos jornais a palavra sustentabilidade. Nós corremos um risco de até vulgarizarmos algo muito sério, muito desafiador, que todos nós devemos tomar com cada vez mais consciência o que é sustentabilidade e o que não é sustentabilidade. Então, aqui o Juarez Freitas, que é um pesquisador, um homem muito conhecido aqui em Porto Alegre, aliás, coordenou um curso, aliás, um seminário que aconteceu em Balneário Camboriú, agora no fim de outubro, um congresso internacional sobre sustentabilidade. Então, a sociedade que integramos precisa, por isso, entender a sustentabilidade, sabendo o que é e o que não é, e qual o papel. E essa obra do Leonardo Boff, bem interessante. Eu li alguns livros dele, mas eu não sabia que tinha um livro especificamente sobre isso. E quando eu vi o que não é sustentabilidade, é que eu comecei a me perguntar se eu não tinha clareza, lucidez, e como é que eu conseguiria deixar um pouco a minha ingenuidade mais ao largo. Porque muitas vezes nós manifestamos um sonho, que é válido, toda utopia é muito válida, mas para nós traduzirmos em ações concretas e projetos concretos, nós vamos entender bem também o que é sustentabilidade e o papel da sociedade. O autor chegou a se perguntar lá em um certo momento: temos que voltar a fazer o bem, o justo e o certo, e não apenas não fazer o mal. É interessante isso. Por muito tempo a gente acreditou que ser saudável é não ter doença. Se tem algum médico aqui, já vai me contestar. Não é isso, não. Ser saudável é uma coisa bem diferente. É ter saúde. Não é não ter doença. E eu acho que fazer uma sociedade sustentável é um pouco diferente de não fazer uma sociedade desigual. Exige outra visão. Agora, domingo, o Laurentino Gomes, eu creio que você já deve ter lido algum livro dele, ele é uma pessoa muito importante, ele é autor daqueles livros 1808, 1822, né? Ele esteve domingo autografando livro aqui na Feira do Livro. E ele lançou agora, estava lançando agora também, um livro chamado Escravidão. Eu estou no final. Confesso a minha ignorância. Ele vai lançar no ano que vem o segundo livro e no outro ano o terceiro livro, em que ele começa a falar sobre escravidão. Vou só dar alguns pequenos dados, porque o tempo realmente não nos permite. Vejam só, o nosso querido Brasil foi descoberto em 1500. Em 1535, engenhos de açúcar começaram a funcionar em Pernambuco e os primeiros escravos africanos chegam ao Brasil. 1535. Temos ideia até quando a escravidão esteve no Brasil? Em 1700, está lá no livro, a população do Brasil era do tamanho de Santa Maria. 300 mil. Sabe quanto é hoje a nossa população brasileira? 220 milhões. Se alguém, pouco mais de 350 anos, ou seja, quem pensou em sustentabilidade em 1700, pensaria em 300 anos, em 200 milhões que teriam que viver uma vida, alguém perguntou aí, digna de pessoa humana, dentro de um grupo social. Interessante, isso foi em 1888, foi proclamado formalmente a proclamação da extinção da escravatura. E hoje nós estamos, não é? E como é que nós precisamos e podemos entender quem somos
que terra habitamos, que valores norteiam a nossa sociedade, que regime político escolheremos, e já escolhemos, ou estamos escolhendo, como nossa sociedade vê o futuro dos seus filhos, dos netos, nossos netos, como eles estão sustentando hoje e querem amanhã. Aí eu procurei como é que as coisas acontecem. Aí a gente me deu 5 minutos. Muito obrigado. Aí eu diria, o que eu posso dizer em 5 minutos, se vocês levarem uma palavra minha e acharem que ela é interessante, já me dou por satisfeito. Mas veja o seguinte, depois disso, eu deixo para vocês só a informação, vieram todos os imigrantes. Nós estamos lançando um livro agora sobre 150 anos da imigração italiana. Imigração portuguesa, imigração judia. Que valores eles trouxeram? Como é que a escravidão, período de 300 e tantos anos de escravidão, mais 500, né? 1535 para 1888, como é que houve a substituição dos imigrantes italianos, das famílias, como é que as coisas aconteceram? Eu diria assim, é uma palestra muito interessante se nós estudarmos como é que os imigrantes italianos, e portugueses, e alemães, e judeus, e tal, substituíram uma sociedade impregnada, machucada por 500 anos de escravidão. Como? E como é que hoje, o Laurentino Gomes disse, nós hoje estamos ainda pagando o tempo da escravidão. Não vou nem tratar do assunto. Mas concluindo, já que eu tenho que concluir, eu ia dizer que o biólogo evolucionista britânico Richard Dawkins, ele parte do seguinte princípio: o mundo é feito pelos mais fortes. O gênio brasileiro, o gênio humano, ele é uma guerra. Ganha quem conquista. Por outro lado, tem um sujeito, o neurólogo chileno Humberto Maturana, autor do livro Cognição, Ciência e Vida Cotidiana, afirma que sem a cooperação, aqui vem a mensagem, não teríamos ido longe. Foi o altruísmo, não foi nenhum padre, nenhum bispo que disse isso. Foi um grande neurólogo chileno. Foi o altruísmo e não o egoísmo que garantiu a evolução da nossa espécie. O desejo de querer bem o próximo, a preocupação com o futuro dos filhos e não penalizar os que virão pela frente é o maior gesto de altruísmo humano. Vocês me permitem 2 pequenas imagens para concluir, que é o seguinte: como é que os alcoólatras anônimos pensam o mundo? Eu já vi e acompanhei exemplos. Primeiro, o alcoólatra precisa se dar conta de que é alcoólatra. Ou seja, para a nossa realidade, nós precisamos nos dar conta daquilo que há pouco ouvimos numa palestra. Segundo lugar, não desejo mais ser alcoólatra. Um amigo meu fez esse caminho. Nós não queremos que a sociedade continue como está. Terceiro, vou agir. Eles participam de grupos, etc, etc. E hoje ele não é alcoólatra. A nossa sociedade muda quando nós assumimos o compromisso, aceitando isso que está aí, esses valores que estão aí, e tentando mudar. Aliás, eu passo, vindo Santa Maria, agora cada vez com menos frequência, mas eu vi aqueles moinhos coloniais. Todos nós celebramos, né? Aqueles moinhos coloniais à beira da estrada, em que a gente levava, os colonos levavam o trigo e depois iam buscar farinha. Não é verdade? Quantos de nós já vimos isso? Nós também somos uma espécie de moinho, quer ou nós nos interpretemos pessoalmente, quer com as comunidades, as famílias. Como é que trigo molhado, trigo de má qualidade, esses programas de televisão, etc, etc, como é que nós, levando o nosso moinho, queremos trigo da melhor qualidade e pão na mesa para alimentar toda a nossa esperança? É difícil. Nós precisamos ter essa noção de que, se nós quisermos
pão, inclusive o evangélico, para nós construirmos um mundo onde haja uma sociedade equilibrada, onde não haja só crescimento econômico, mas desenvolvimento social. Quando nós aceitarmos isso, nós estamos colocando trigo bom, em quantidade, colhendo farinha boa, produzindo um pão que vai certamente nos alimentar para a esperança que todos nós desejamos. Muito obrigado. Agradecendo ao Dr. Máximo.